Ontem o Vasco perdeu para o Palmeiras por 4-1 no Nubank Park Arena, um resultado muito ruim para o Cruz Maltino, mas se tivemos uma notícia positiva foi a entrada de Facundo Colídio no final do jogo, jogando muito bem como um falso 9 no time do Vasco, e dando a esperança talvez para que nas próximas partidas o Vasco tenha um jogador para fazer essa função melhor do que o David vem fazendo ultimamente. Então no vídeo de hoje eu vou analisar nos mínimos detalhes, taticamente, individualmente, como foi a atuação do Colídio, aonde ele pode de fato acrescentar nesse time do Vasco. Beleza? Só é importante que já no início do vídeo você deixa o like e tu se inscreva aí no nosso canal. E se tu puder compartilhar esse vídeo nos grupos de Vasco, do WhatsApp, onde você tiver, vai ajudar demais a gente. Beleza? Agora sim, vem comigo. Ontem o Colídio entrou muito bem em Vasco versus Palmeiras, apesar do resultado. Se tivemos uma notícia positiva foi a entrada do jogador argentino atuando como esse falso 9. Nos primeiros lances do Colídio já deu pra gente perceber que ele tem mais presença de área do que outros atacantes do Vasco. Primeiro ele teve um cabeceio perigoso, depois teve aquela bola que ele conseguiu encontrar o Sousa livre, que era uma grande oportunidade, infelizmente o Sousa não conseguiu fazer o gol. Novamente, ele se apresentando bem, e eu quero detalhar para vocês a movimentação do Colídio, como ele consegue se desmarcar da marcação do Murilo, mas por muito pouco ele não conseguiu fazer o gol. O Colídio, ele é esse jogador que quando ele atua de 9, ele vem muito fazer esse apoio frontal. Então ele recebe essa bola aqui, serve como um apoio, e tenta buscar o passe para algum companheiro mais bem posicionado. A jogada poderia ter se desenrolado melhor, acho que o Ramon Henrique acabou não tendo coragem para fazer esse passe ali no Paulo Henrique. Outro ponto legal assim no jogo ontem do Colídio foi a vontade dele nessa marcação. O tempo todo a gente viu ele pedindo pro time do Vasco subir a marcação, ele tentando encaixar essa marcação pressão em cima do time do Palmeiras e não desistindo em momento algum. Conseguiu ver força de vontade nele, como nesse lance aqui. Não para de correr, pressiona, pressiona. Pode não chegar na bola, cara, mas ele demonstra pro torcedor vontade. E isso é muito importante. Você ganha muitos pontos com o torcedor. Muitos mesmo. Mais uma vez, ele baixando aqui pra fazer esse pivô, pra fazer esse apoio, conseguindo sustentar aqui a pressão do Gustavo Gomes pelas costas, girar, ficar de frente e depois ele acaba sendo puxado, sofrendo a falta. Um ponto interessante é que o Colídio jogando nessa função de 9, como ele baixa bastante para fazer esse apoio frontal, sempre ele arrasta um dos zagueiros do time adversário. Tu vê ele arrastando o Gustavo Gomes, tu vê ele arrastando o Murilo, e aqui ele consegue fazer muito bem esse pivô e colocar o Marino habilitado de frente para a jogada para servir o Nuno Moreira. Seria um belo gol do Vasco, uma bela troca de passes do time. Infelizmente o Nuno acabou finalizando mal, o Carlos Miguel também foi bem na jogada. Mais um passe do Marino, que encontra o Nuno, que encontra o Colídio, ele consegue dominar orientado, já gerando para o espaço vazio, um ótimo domínio dele, mas o Gustavo Gomes foi muito bem, conseguiu bloquear essa finalização. De novo, ele fazendo esse apoio, dominando bem para o lado vazio da jogada e arrastando um dos zagueiros do Palmeiras, nesse caso ele arrasta o Murilo. E por que isso é importante, cara? Porque ele abre espaço para infiltração de um dos meias, para um dos volantes, para os pontas, e ele vai fazendo a jogada do Vasco fluir. Tu vê? Ele inicia a jogada no apoio, faz o passe no Rick, o Rick devolve nele e agora ele consegue conectar a bola no Nuno Moreira. O Colídio é um jogador perfeito para fazer essas dinâmicas de terceiro homem acontecerem com ele sendo esse apoio. Olha só como é que ele vai liberar a jogada agora pro Nuno Moreira. Ele arrasta sempre a marcação de um dos zagueiros. Aqui ele arrasta a marcação do Gomes. Ele até perde primeiro a bola, né? Mas ele briga, recupera e consegue fazer ela chegar no pé do Nuno Moreira. De novo. Ele aparecendo e ele liberando espaço pra quem? Pra infiltração do Tietê, pra infiltração ali do Ramon Henrique, que ele até vai errar o passe, né? Pro Nuno, mas participando muito do jogo, baixando de novo. E a inteligência e qualidade pra baixar pra fazer esse apoio e conseguir desbloquear a jogada com um passe pro Tietê completamente livre, um passe de efeito. De novo, baixa pra fazer o apoio e vai tentar girar em cima da pressão do adversário pelas costas. Tenta girar, ficar de frente, briga, acaba sendo derrubado e não deu falta. E para finalizar, ótima jogada do Riquelme Avelar e o Colídio bem posicionado dentro da área, acompanhando a jogada. Aí o atacante que acompanha a jogada, que está bem posicionada, a bola se apresenta para ele fazer o gol e ele fez esse gol. Então assim, tiveram pontos muito importantes nessa partida do Colídio, que eu acho que ele pode ser mais utilizado pelo Pedro Emanuel fazendo essa função, porque é muito parecido com o que o Pedro Emanuel gostava do Brenner fazendo. Só que eu acho o Colídio mais refinado, assim, tecnicamente, por exemplo, do que o Brenner.
Eu acho que pode dar certo, eu acho que pode ser um caminho pro Vasco que tá tendo dificuldades para fazer a contratação de um camisa 9. O Colídio já falou em alguns momentos que ele prefere jogar aberto pelo lado esquerdo, não aberto, né? Saindo da esquerda para dentro, jogando até como segundo atacante em muitos momentos. Mas do que o Vasco tem no momento, eu acredito que ele é a melhor opção para ocupar essa posição. O Facundo Colídio acabou marcando o primeiro gol pelo Vasco, tomara que desencante, que continue marcando gols e que possa ajudar o Vasco a sair dessa situação muito complicada, principalmente na tabela do Campeonato Brasileiro, que ajude também o Vasco a avançar nas Copas. E é isso, cara. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gosta de análise de futebol com profundidade, não somente aquele blá blá blá, reclamando, chorando. Se inscreve aqui no nosso canal porque você vai ter um conteúdo diferenciado. Beleza? Fica nessa. Abração do Francisco, é nóis. Fui.